Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão nessa manhã de terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021? Espero que estejam todos bem, cada um na sua casa e também com o material necessário para a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e na nossa aula de hoje nós vamos estudar leitura e compreensão de notícias. Olha aí que gênero legal e importante de se estudar, as notícias. Todos os dias vocês veem as notícias sendo apresentadas nos telejornais que passam na TV, vocês escutam elas também no rádio e, quando tem oportunidade, também pegam os jornais para ler. Tanto o jornal impresso, como também os jornais que estão disponíveis na internet. Então, nós temos uma gama de informações nos jornais e assim essas informações se tornam notícias que chegam até nós. Notícias tristes, drásticas, notícias motivadoras, notícias engraçadas, mas no fundo, são todas notícias das mais variadas formas. Então, já que nós vamos estudar a leitura e a compreensão de notícias, a nossa habilidade que a gente vai ter que explorar hoje é localizar informações explícitas em textos. Ou seja, aquelas informações que já estão dentro do texto. Basta você apenas fazer a leitura que de imediato você vai identificar. Não precisa você buscar em nenhum outro lugar. Busca a informação onde? No texto. Por isso que essa informação é explícita. Então, falando nisso, vocês lembram qual foi a última notícia que vocês viram ou leram nos jornais? Tenho certeza que vocês já assistiram jornais esses dias. Também tenho certeza que se você tem jornal na sua casa, você também aproveita para ler. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é notícia. Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Ou seja, as notícias que são apresentadas nos jornais, tanto impresso como da TV e por áudio, que são nos rádios, as notícias são todas reais, são todas verdadeiras. Quando a gente lê um texto no gênero literário, as informações são fictícias a maioria das vezes, mas as notícias não. As notícias têm sempre que ser apresentadas de forma verídica, todas de forma verdadeira. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, vocês acabaram de ver que as notícias são sempre fatos reais ou acontecimento do passado ou do presente que estão pertinentes e são necessários apresentar para a sociedade. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Ou seja, as notícias têm um teor informativo porque traz informação para o leitor ou informação para o telespectador. Nesse caso, as notícias devem trazer sempre uma informação correta, coerente e que seja fato, que seja real. Também, sempre vem organizada, apresentando o tempo, o espaço e as personagens envolvidas, ou seja, diz quando aconteceu, onde aconteceu e quem são as pessoas que estão envolvidas, tanto pessoas como animais. Então, o importante é sempre deixar bem claro onde aconteceu,
quando aconteceu, como, com quem. Então, essas informações são sempre pertinentes e apresentadas na notícia quando ela vem para o leitor ou espectador. Vamos iniciar a nossa leitura de leite? Então, se nós vamos trabalhar com notícias, tudo que eu vou apresentar para vocês é notícia. Então, vamos lá. Por que refrigerante faz tanto mal à saúde? Essa é a primeira notícia que eu trago para vocês. E o título do texto já vem fazendo logo um questionamento. Por que refrigerante faz tanto mal à saúde? Vocês sabem por que refrigerante faz tanto mal à saúde? Com certeza vocês já ouviram os pais de vocês falarem, os professores, os vizinhos. Ei, não toma tanto refrigerante porque faz mal à saúde. Mas, na maioria das vezes, nenhuma pessoa diz quais são os malefícios. Não dizem quais são as causas negativas que você vai ter tomando refrigerante. Então, por isso que é bom se ler ou se ouvir as notícias. Por quê? Porque assim você tem uma comprovação científica. E nesse caso, eu trago para vocês uma notícia que vocês vão agora ter a certeza do porquê que o refrigerante faz mal à saúde. Vamos ver então. Tomar refrigerante faz mal à saúde, não só porque contém muito açúcar, mas porque também contém componentes que enfraquecem todos os órgãos do corpo. Olha aí a primeira informação. Ele faz mal à saúde por quê? Porque contém componentes que enfraquecem todos os órgãos do corpo. Os rins, os pulmões, coração, o fígado. Então, vocês já estão vendo aí, por meio comprovado, que o refrigerante não é um bom negócio para você estar tomando, principalmente nesse ano novo, né, que a gente já iniciou. Então, vamos buscar evitar os refrigerantes. Vamos para os sucos naturais. Continuando com a nossa notícia. Além disso, o refrigerante não tem qualquer valor nutricional e ainda contém elevadas quantidades de sal, que favorecem a retenção de líquidos, levam ao aumento de peso, barriga estufada e pernas inchadas. Estão observando aí o que acontece com aquelas pessoas que tomam refrigerante constantemente? Então, viram aí, né? Então, vamos só relembrar novamente. Tem elevada quantidade de sal e nós não devemos estar utilizando sal constantemente. Tem a quantidade máxima que a gente pode utilizar de sal por dia. Então, vamos evitar o refrigerante, porque nele, por mais que você ache o refrigerante doce, mas tem grandes quantidades de sal. Também favorece para a retenção de líquidos, ou seja, você vai ter dificuldade para ir ao banheiro urinar. Leva ao aumento de peso, você vai acabar engordando. Por quê? Porque ele contém muito açúcar. Estufa a barriga e deixa as pernas inchadas. Olha aí, coisa que ninguém quer. Ficar com a barriga quebrada e nem de perna inchada. Então, vamos buscar manter hábitos saudáveis. Para concluir o nosso texto, a maior parte dos refrigerantes é feita a partir de ácido fosfórico, xarope de milho e potássio, que são substâncias que podem levar a vários problemas de saúde. Ou seja, meus queridos, se você costuma tomar refrigerante todos os dias, vamos começar a cortar. Por quê? Porque não é bom negócio. Então, vamos deixar o refrigerante de lado. Vamos focar nos sucos naturais. Ou então, somente na água. Não tem o refrigerante, também não tem mais o suco, então vamos focar só na água. Porque o refrigerante, vocês viram que não faz nada bem à nossa saúde. Vamos conversar um pouco sobre esta notícia? O que é que vocês acham? Eu acho muito impertinente a gente conversar mais um pouco sobre essa notícia. Então, vamos lá. Temos questionamentos. Qual o título do texto ou da manchete? Por quê? Meus queridos, a gente está começando a estudar
texto informativo com o gênero notícia agora. Então, sempre que vocês veem o título do texto, ele também pode ser chamado de manchete. Então, as notícias, tanto pode ser título como manchete. Tanto é que vocês até já ouviram falar, né? Costumaram ouvir falar. Manchete de jornal. Manchete é o título do texto. Então, qual era o título do texto? Por que refrigerante faz tanto mal à saúde? A outra pergunta. Qual o assunto desta notícia? Qual era o assunto que essa notícia trazia? O que veio de informação para a gente? Vamos verificar? Explica por que o refrigerante faz tanto mal à saúde. Então, vocês viram aí as explicações. A terceira pergunta. Por que o refrigerante faz mal à saúde? Você agora tem a resposta? Com certeza você vai dizer que ele tem elevadas quantidades de sal, ele deixa as pernas inchadas, a barriga estufada, retém os líquidos, então compromete os órgãos do corpo, não é? Então, porque contém muito açúcar e também contém componentes que enfraquecem todos os órgãos do corpo, não tem qualquer valor nutricional e ainda contém elevadas quantidades de sal, além de reter os líquidos no corpo, prejudica também a questão da nossa saúde pelo fato de que deixa a barriga estufada, engorda e deixa as pernas inchadas. Então, tudo isso, olha aí, o tanto de malefícios que tem o refrigerante. O que vocês acham de lermos outra notícia? Então, o que é que vocês acham? Eu acho bem pertinente a gente fazer outra leitura. Então, vamos lá? Observem aí. O título do texto ou a manchete de jornal que eu trouxe para vocês é: vacas, como o homem, preferem o contato físico à interação digital. Olha aí, essa manchete de jornal vem explicando que as vacas, assim como os homens, preferem o contato físico do que o contato digital. Vocês viram que nessa pandemia as pessoas acabaram tendo que se afastar e ficaram se comunicando através das redes sociais. Então, agora, com base nisso, também teve um estudo com as vacas. O que será que foi descoberto? Vamos conferir? Novo estudo mostra que ouvir falar de uma pessoa ao vivo melhora o humor do animal mais intensamente do que ouvi-la por meio de uma gravação. Ou seja, o que o estudo veio comprovar? Que os animais, as vacas, elas preferem ouvir a voz das pessoas pessoalmente do que por meios tecnológicos, do que por meio da distância. Então, essa notícia foi publicada pela Sabrina Brito, foi atualizada em 19 de outubro de 2020, às 20 horas e 42 minutos, e foi publicado em 19 de outubro de 2020, às 20 horas e 40 minutos, às 21 horas e 40 minutos. É fato que muitos de nós têm sentido falta de contato humano por causa da pandemia da Covid-19. Tornou-se raro conversar pessoalmente com um conhecido ou abraçar um familiar, com as videochamadas substituindo grande parte das interações. Mas não são só os seres humanos que têm saudade da proximidade. Um novo estudo publicado no último dia 15, no caso dia 15 de outubro, no periódico científico Frontiers in Psychology, indicou que vacas preferem ouvir a voz de uma pessoa pessoalmente do que meramente escutá-la
por meio de um alto-falante. Quando há o contato íntimo, os bovinos ficam muito mais relaxados, sugere a pesquisa. De acordo com os responsáveis pelo artigo, as vacas gostam de ser acariciadas enquanto ouvem seu criador falar. Em muitos contextos, essa fala pode ser usada para tranquilizar o animal em situações estressantes. A equipe trabalhou com um grupo de 28 bovinos para comparar os benefícios de acariciar um animal enquanto se fala diretamente com ele e de acariciá-lo enquanto se toca um áudio gravado. Como resultado, foi constatado, por meio da medição dos batimentos cardíacos dos animais, que o humor das vacas é melhor quando existe o contato mais próximo, ou seja, com a voz do criador pessoalmente presente. Assim como nós, os bovinos e, quem sabe, muitos outros animais preferem interações mais íntimas. A fonte onde foi publicado esta notícia foi publicada na revista Veja. Então, aí vocês estão percebendo que o resultado foi publicado cientificamente. Essa notícia é uma notícia verídica, porque é científica, foi pesquisada, foi comprovada que as vacas, elas preferem o contato físico e também ouvir a voz das pessoas de forma presencial e não à distância. Então, quando elas estão lá no curral e estão sendo acariciadas, quando as pessoas estão passando a mão nelas e estão conversando, elas ficam bem mais calmas do que quando a pessoa passa apenas a mão e não conversa e ela fica ouvindo a voz de um alto-falante. Então, esse resultado se comprovou e acredita-se que não somente as vacas, mas outros animais também acabam tendo esse mesmo tipo de comportamento. Então, vamos lá. Pergunta para vocês. O que vocês estão visualizando nesta foto? Com certeza, vocês estão visualizando uma mulher e uma vaca. Então, ali faz parte de uma das pesquisadoras e ela estava tendo contato físico com a vaca. Vocês saberiam identificar a pessoa da foto? Como eu disse para vocês, essa pessoa é uma das pesquisadoras. E aí ela está tendo contato com a vaca para poder avaliar o comportamento dela durante essa pesquisa. Qual animal aparece nessa foto? Como eu já disse para vocês. E vocês já sabem que ali é uma vaca. O que a moça está fazendo? Vocês estão vendo que ela está com as duas mãos na vaca. Então ela está acariciando a vaca. O que é acariciar? Passar a mão, dar carinho. Então, isso foi uma das situações que aconteceu durante a pesquisa e assim se pôde comprovar que as vacas gostam de ser acariciadas enquanto ouvem a voz das pessoas. Outra pergunta. Qual é a reação do animal? Olha, vocês estão vendo aí que ela está de cabeça levantada, posta sobre o corpo da mulher, então significa que ela está gostando. Porque se ela não estivesse gostando, ela já teria se afastado dessa mulher. Essa foto se refere a algum fato ou acontecimento? Que fato ou acontecimento seria esse? Se refere sim a um acontecimento, a uma fase, um período da pesquisa para poder se comprovar se as vacas gostavam ou não de ouvir a voz das pessoas e de serem também acariciadas. Agora temos pergunta para vocês. Vacas, como o homem, preferem o contato físico à interação digital? Essa daí é a manchete da notícia, que é o título. Qual é o nome dado ao título da notícia? Eu acabei de falar para vocês. Vocês lembram qual é o nome dado ao título de uma notícia?
Quem pode gritar daí de casa? O título de uma notícia é chamado de manchete. Tá certo? Então não se esqueçam disso. Manchete é o título do texto de uma notícia. A outra pergunta. Vacas, como o homem, preferem o contato físico à interação digital. Porque os títulos das notícias são escritos com letras maiores que as do texto. Vocês sabem por que são escritos com letras maiores? O título do texto sempre é escrito com letras maiores para chamar a atenção do leitor. Qual é o fato noticiado? Resultado de uma pesquisa que constatou que as vacas preferem ouvir a voz de uma pessoa pessoalmente do que meramente escutá-la por meio de um alto-falante, ou resultado de uma pesquisa que constatou que as vacas preferem ouvir a voz de uma pessoa em alto-falante que pessoalmente. E aí? As vacas preferem ouvir no alto-falante ou pessoalmente? Claro que vocês sabem. As vacas, elas preferem ouvir a voz das pessoas pessoalmente do que meramente escutá-las por meio de um alto-falante. Ninguém gosta, né? A gente prefere um contato físico. As vacas também. As vacas são bem parecidas com a gente nesse quesito. Quando o estudo foi publicado? Vamos ver aí. Em 15 de setembro de 2020, 15 de outubro de 2020, 15 de novembro de 2020 ou 15 de dezembro de 2020. Para isso, como eu falei para vocês, a informação ela vem explícita. Então, ó, vamos buscar aqui, ó, por Sabrina Brito, atualizado em 19 de outubro de 2020, publicado em 19 de outubro de 2020, mas vocês lembram que um novo estudo foi publicado no último dia 15 no periódico científico Frontiers in Physiology. Então, vocês estão vendo que foi atualizado no dia 19 de outubro, mas foi publicado no dia 15. Se foi no dia 15 anterior à atualização, então foi no mês de outubro. 15 de outubro de 2020. A notícia apresentada aponta que não é somente os seres humanos que têm saudade da proximidade. Qual animal foi citado no estudo? Vocês lembram qual foi? Vamos ver aí se vocês lembram. Foram as éguas, as ovelhas, as vacas ou as gatas? Então, meus queridos e minhas queridas, qual foi o animal que foi utilizado? Vacas preferem ouvir a voz de uma pessoa que pessoalmente do que meramente escutá-la por meio de um alto-falante. Ou seja, se a gente lê o texto, a gente já tem a resposta. Foram as vacas. Em que aspecto a notícia diz que as vacas e seres humanos se assemelham? Vocês lembram quais são os aspectos? Ambas gostam de caminhar. Ambos gostam de correr. Ambos gostam de comer. Ambos gostam de carinho. E aí? Vocês lembram que as vacas gostavam de ser acariciadas? Acariciada é o mesmo que dar carinho. Então, ambas gostam de carinho. Vocês viram aí que as vacas são bem sensíveis. Quando há o contato mais íntimo, os bovinos ficam muito mais... Sugere a pesquisa. E aí? Quando há o contato mais íntimo, os bovinos ficam muito mais como? Vamos ver aí os questionamentos, as palavras que podem ser utilizadas. Mais relaxados, agitados, inquietos ou sonolentos? Vocês em algum momento viram se esses animais ficavam sonolentos? Não, né? Vocês viram eles ficarem inquietos em algum momento? Também não.
agitados? Não. Eles vamos ver aqui. Quando há o contato mais íntimo, os bovinos ficam muito mais relaxados, sugere a pesquisa. Ou seja, eles ficavam relaxados, calmos, zen, porque eles gostam do carinho. De acordo com os responsáveis pelo artigo, as vacas gostam de ser acariciadas. O que significa acariciar? Acariciar significa fazer raiva, dar mordidas, fazer carinho ou dar beliscões. As vacas gostavam de ser acariciadas. Quando você está acariciando, olha só, você está passando a mão em alguém com carinho. Então, a resposta é fazer carinho. Quais são os personagens envolvidos nesta pesquisa? Vamos lá. Quem vocês acham que são? São as aves e as crianças? Em algum momento vocês viram esses sendo indicados como personagens? Felinos e mulheres. E aí? Caprinos e homens. Bovinos e seres humanos. E aí, meus queridos, quem eram os personagens envolvidos nesta pesquisa, que foram citados, apresentados durante o texto? Nesse caso, vocês sabem que foram os bovinos e os seres humanos. Então, porque bovinos é um grupo de bois e vacas. Com quantos bovinos a equipe trabalhou? 8 bovinos? 28 bovinos? 18 bovinos? 38 bovinos? Vamos buscar a resposta no texto? Olha ali a frase que tem a resposta. A equipe trabalhou com um grupo de 28 bovinos. Ou seja, a resposta certa está onde? Está ali. 28 bovinos é que estavam presentes nesta pesquisa. Era o grupo que estava sendo pesquisado. Como a pesquisa foi realizada para constatar este resultado? O resultado foi constatado por meio da medição dos batimentos cardíacos dos animais. Ou o resultado foi constatado por meio de exames de sangue. E aí, meus queridos? Essa pesquisa foi constatada a partir do resultado por meio da medição dos batimentos cardíacos dos animais. Aí a gente pôde ver se eles estavam acelerados ou não. Assim como nós, os bovinos e, quem sabe, muitos outros animais preferem interações mais intensas, agitadas, cruéis ou barulhentas. E aí? Vamos procurar no texto. Assim como nós, os bovinos e, quem sabe, muitos outros animais preferem interações mais íntimas. Íntimas é a resposta certa. Qual é a fonte de onde foi retirada a notícia? Vamos lá. Revista Olhe? Revista Observe? Revista Analise? Ou a revista Veja? Qual foi? Vamos procurar. Fonte. Nós temos aqui, olha aí, revista Veja. Então, resposta certa, revista Veja. Meus queridos, estamos encerrando a nossa primeira aula de língua portuguesa. Então, não saiam daí, porque a gente volta já já com mais uma aula de língua portuguesa. E estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nessa manhã de terça-feira, 19
de janeiro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e a nossa segunda aula de língua portuguesa será também sobre leitura e compreensão de notícias, mas focando em uma nova habilidade. Então, qual é essa habilidade que a gente vai explorar desta vez? Identificar o tema de um texto. Nós já exploramos essa habilidade outras vezes com outros gêneros textuais. Então, quando a gente trabalhou com as fábulas, por exemplo, eu apresentava o título da fábula, a moral também, para vocês identificarem o assunto que era abordado. Ou vice-versa, eu apresentava primeiramente a moral, depois apresentava o título, e aí vocês me falavam qual era o assunto ou o tema que estava sendo explorado naquela fábula. A gente vai fazer agora o mesmo com as notícias. E aí, a cada momento, eu vou apresentar uma parte da notícia, ou também ela completa, para que vocês possam me informar qual é o assunto que está sendo abordado naquela notícia que vai ser apresentada. Tá certo? Então, vamos deixar de mais conversas e vamos para a nossa aula. Olhem aí. Identificando o tema ou assunto de uma notícia. Como que a gente vai identificar o tema ou o assunto de uma notícia? Fazendo a leitura. Isso é o meio mais fácil de se identificar o tema ou o assunto de uma notícia. Como? Por meio da leitura. Lendo o título, lendo o texto completo, lendo somente a imagem. Então, lendo somente o primeiro parágrafo. Então, tudo isso são meios de você identificar o assunto tratado na notícia. Combinado? Então, a primeira notícia é: crianças que ajudam nas tarefas de casa podem ser mais bem-sucedidas. Estão vendo aí a primeira manchete do jornal? Então, crianças que ajudam nas tarefas de casa podem ser mais bem-sucedidas. Está vendo? Mais uma informação para que vocês, crianças, não tenham tanta preguiça e ajudem seus pais nas tarefas de casa. Isso não é nem um trabalho escravo, é apenas uma forma de ajudar e também de se desenvolver. Vamos continuar a nossa leitura. Para a educadora nigeriana Julie Lichekout Himes, contribuir nas tarefas de casa faz a criança perceber que é parte de uma equipe. E aí vocês agora estão vendo a imagem. A criança ajudando o seu avô, ao regar as plantas. Essa foto foi tirada pela Jet Imagens. Então, na notícia, tudo tem que ser bem informado. Título, subtítulo, imagens. Informar também quem foi o responsável pela imagem. O maior estudo sobre felicidade humana, realizado há 75 anos pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, acaba de anunciar mais uma descoberta. Adultos que ajudam nos afazeres domésticos na infância têm mais chances de serem bem-sucedidos. Segundo a educadora Julie Lichekout Himes, autora do livro How to Raise an Adult, algo como educar um adulto, em tradução livre, contribuir nas tarefas de casa faz a criança perceber que é parte de uma equipe. Então, vocês estão vendo aí que, durante a pesquisa, os resultados apresentados é que a criança que contribui nas tarefas de casa acaba por se perceber dentro de uma equipe, se vê sendo funcional dentro da equipe. Por quê? Porque tem atribuições, se vê com responsabilidades
e quando cresce se torna um adulto bem mais sucedido do que os demais que não costumam fazer nada dentro de casa, que não ajudam os pais em nada. Para a psicóloga Vera Zimmermann, do Centro de Referência da Infância e Adolescência, o CRIA, na Unifesp de São Paulo, a ajuda é fundamental para o desenvolvimento do pequeno, tanto pelos exercícios motores e perceptivos, como emocionais, por se sentir útil. Além disso, estimula a autoestima, a independência e forma um cidadão capaz de se situar em uma rede onde as pessoas fazem coisas umas pelas outras, explica. E aqui está a fonte de onde foi retirada essa pesquisa. Então, meus queridos, vejam bem. O que esta notícia nos traz? Nos traz a informação de que vocês, crianças, se desde cedo começam a ajudar a família nos afazeres de casa, nos afazeres domésticos, quando se tornam adultas, têm mais chances de serem bem-sucedidas do que aquelas que não costumam fazer nada. Por quê? Porque desde cedo você vai se perceber dentro de uma equipe. E dentro de uma equipe, cada pessoa faz algo. Faz algo para si mesmo e faz algo para todos que estão envolvidos naquela equipe. Ou seja, você vê, por exemplo, sua mãe fazendo a comida. Ela faz a comida não é só para ela faz para todas as pessoas. Ela faz a comida para toda a equipe. Se você pega uma vassoura e você varre a casa, você não está varrendo a casa só para você ou só para sua mãe? Você está varrendo a casa, deixando o ambiente limpo para todas as pessoas. Se seu pai lava a louça, ele está lavando a louça para todas as pessoas. Ou seja, cada um faz um trabalho e se autoajuda e ajuda os demais. Com isso, desde cedo, a criança começa a aprender que precisa contribuir com o seu trabalho para ajudar outras pessoas. Assim, quando ela se torna um adulto, ela vai ter mais facilidade de trabalhar numa empresa com várias pessoas, a dividir o espaço, a dividir os materiais e também a ouvir opiniões, aceitar opiniões dos outros. Então, isso faz com que você, adulto, seja bem mais sucedido do que outros, que não tem o hábito de ter relações com outras pessoas e muito menos de ajudar nos afazeres domésticos, como mostra a notícia. Pergunta para vocês. Então, como eu disse para vocês, que nós deveríamos identificar o tema de cada notícia. Então, essa primeira notícia eu trouxe para vocês, a gente fez a leitura dela na íntegra, ou seja, fizemos a leitura dela completa. Da manchete, que é o título, do subtítulo, do lead, que é o primeiro parágrafo. Nós fizemos a leitura de todo o restante do texto, fizemos a leitura da imagem. Então, vocês já sabem qual é o assunto abordado nessa notícia. Sabem ou não? Não me digam que não sabem. Então, vou apresentar para vocês as nossas alternativas. Vamos lá. Qual o tema, assunto abordado nessa notícia? A importância dos adultos fazerem tudo pelas crianças? O sucesso das crianças? A ajuda das crianças nas tarefas de casa as torna mais bem-sucedidas quando adultas? Ou os adultos devem fazer as atividades das crianças? Meus queridos e minhas queridas, qual é a resposta certa? Qual é o assunto abordado nesta notícia que a gente acabou de ler? Vamos fazer o seguinte, vamos refletir. Quando eu falo que a importância dos adultos fazerem tudo pelas crianças, vocês viram em algum momento dizer que os adultos têm que fazer tudo pelas crianças?
Pensem aí. Foi falado na notícia somente sobre o sucesso das crianças? Ou foi falado sobre o sucesso delas quando se tornam adultas? Pense aí. A ajuda das crianças nas tarefas de casa as tornam mais bem-sucedidas quando adultas? Olha aí. O que é que vocês acham? Ou foi os adultos devem fazer as atividades das crianças? O que é que vocês acham disso? Os adultos devem fazer as atividades das crianças? Por mais que vocês achem que sim, será que é isso que os adultos devem fazer? Então, quem está ainda com dúvida, porque eu sei que tem gente com dúvida, então eu vou trazer novamente o texto para vocês fazerem a leitura, porque muita criança já sabe qual é a resposta certa. Mas tem uns que estão com dúvida, então vamos lá. Olha aqui. Crianças que ajudam nas tarefas de casa podem ser mais bem-sucedidas. Isso já estava lá no título, já estava na manchete, que as crianças que ajudam nas tarefas de casa podem ser mais bem-sucedidas. Olha aqui outra parte, olha. Para a educadora nigeriana Julie Lithgow Himes, contribuir nas tarefas de casa faz a criança perceber que é parte de uma equipe. Vamos ver o que nós temos destacado aqui. Contribuir nas tarefas de casa faz a criança perceber que é parte de uma equipe. Ou seja, fala da importância da contribuição. E olha o que estava lá dentro do texto. Adultos que ajudam nos afazeres domésticos na infância, ou seja, quando são crianças, têm mais chance de serem bem-sucedidos quando se tornam adultos. Então, olha aí, ó. Vamos deixar aqui marcado. Então, a gente marcou 3 partes do texto, lá na manchete, lá no subtítulo e lá no texto. Essas informações nos trazem a real afirmativa de que crianças que ajudam nas tarefas de casa podem ser mais bem-sucedidas. Ou seja, vamos agora procurar aqui a nossa resposta. Qual o tema ou assunto abordado nesta notícia? A importância dos adultos fazerem tudo pelas crianças? Não. O sucesso das crianças? Não. Ela não se torna bem-sucedida quando é criança. Então, não é isso. Os adultos devem fazer as atividades das crianças? Por mais que vocês acham que os adultos devam fazer, não é essa a resposta. A resposta correta é: a ajuda das crianças nas tarefas de casa as tornam mais bem-sucedidas quando adultas. Ou seja, se você faz algo dentro da sua casa para ajudar a sua família a cada dia, quando você se tornar adulta, você vai se tornar uma criança, você vai se tornar um adulto, no caso, bem mais sucedido do que outras pessoas. Tá certo? Agora, eu vou apresentar para vocês o que é o lead. O que é o lead? Lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Então, na lead, que é o primeiro parágrafo do texto, vem a resposta para todas essas perguntas aqui. Essas 6 perguntas. O que, quem, quando, onde, como, por quê? Depois que se apresenta a lead, que é o primeiro parágrafo, com as respostas desses questionamentos, é que vem o restante do texto. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor
para a leitura da notícia. Veja o exemplo. Então, quando você lê o primeiro parágrafo do texto de uma notícia, você já sabe que ali é a lead. Ali já vem as informações mais importantes do texto e que, no decorrer do texto, só vai estar acrescentando as respostas. Mas tudo que você precisava saber já está especificado e resumido no primeiro parágrafo. Agora, eu vou apresentar para vocês uma lead, que é um parágrafo de um texto, para que a gente possa ler juntos e depois identificar qual é o assunto do texto. Tá certo? Então, vamos lá. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. E os Jogos Paraolímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Essa notícia foi publicada no Toda Matéria. Então, vamos lá. Apresentei para vocês a lead de uma notícia. O que é a lead mesmo? O primeiro parágrafo. Está aqui apresentado o primeiro parágrafo, resumindo todo o texto. Agora tem a pergunta para vocês. Qual o tema, assunto abordado nesta notícia? Vamos lá. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. Os preparos do Rio de Janeiro para receber os turistas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 não terão turistas. Os Jogos Paraolímpicos acontecerão de 7 a 18 de setembro. E aí? Qual é o assunto desta notícia? Aqui, tudo isso estava presente de alguma forma, só tem uma resposta que não tinha nada a ver com o texto que a gente leu. Só tem uma. Mas as outras três, elas estão dentro do texto, mas você tem que pegar, não é um pedaço, você tem que pegar o todo, sobre em que momento você vê qual dessas afirmativas apresenta todo o texto, não é apenas um pedaço. Então, vocês acham que o assunto abordado nesta notícia era os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de setembro? Falava somente sobre os Jogos Olímpicos? Os preparos do Rio de Janeiro para receber os turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016? Então, olha aí, você já vê uma resposta mais ampliada. Fala que o Rio de Janeiro estava nos preparos para receber os turistas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 não terão turistas. Vocês viram se essa afirmativa foi falada no texto? Se não vai ter turistas, então fiquem atentos. Os Jogos Paralímpicos acontecerão de 7 a 18 de setembro. E aí, o texto era focado somente na questão dos Jogos Paralímpicos, nas datas que ele vai acontecer? Então agora, você já tem a sua resposta. E para quem não conseguiu encontrar a sua resposta, aí eu tenho que entrar em ação para lhe ajudar, não é? Então, vou lhe ajudar agora. Vamos lá. A gente vai começar fazendo alguns destaques. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Então, aqui, ó, fui destacando pedaço por pedaço para vocês, que o Rio de Janeiro vem se preparando para receber turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que é o maior evento esportivo do planeta. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é a segunda alternativa. Os preparos do Rio de Janeiro para receber os turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Essa daí era a notícia maior trazida naquela informação, tá certo? Agora, apresento para vocês uma imagem. Olha que imagem interessante. Essa imagem aqui foi feita pelo Cássio Marcelino, da TV Tem. Então, o que é que vocês observam aí? Vocês estão observando 5 casas de Joões de Barro feitas do lado de um poste. Então, para quem não sabe, Joões de Barro são pássaros e eles, quando eles vão construir os ninhos, eles constroem dessa forma. Eles constroem uma casinha. Só que o interessante é que tem 5 casas construídas, ou seja, 5 ninhos construídos, como se fosse um condomínio. Como se fosse um edifício do lado de um poste. E aí, meus queridos, com base nesta imagem, eu faço a pergunta para vocês. Qual o tema abordado nesta notícia? Ou qual o assunto? Qual será? Vamos lá. Ninho do João de Barro demorou 30 dias para ficar pronto? E aí? João de Barro tem dificuldade para construir sua moradia. Casa do pássaro João de Barro demora 18 dias para ficar pronta. Pássaro João de Barro construíram um condomínio de casinhas em um poste. E aí, qual é a resposta que vocês acham que contempla o tema, o assunto desta notícia? Qual é? É a demora de 30 dias para ficar pronta? É a dificuldade para construir a moradia? É a demora de 18 dias para ficar pronta? Ou é os Joões de Barro que construíram um condomínio de casinhas em um poste? Qual é a resposta que vocês acham? Quem já encontrou a resposta a partir da imagem que observou? Perfeito. E quem não conseguiu construir a sua resposta, vamos fazer a leitura do texto agora. Vamos lá? João de Barro, pássaros constroem torre de ninhos de barro em Itatiba. Registro mostra casinhas de barro empilhadas. Estrutura demora até 18 dias para ficar pronta em época de chuva. Fonte Cássio Marcelino, da TV Tem. Pássaro João de Barro construíram um verdadeiro condomínio de casinhas em Itatiba, São Paulo. O registro feito pelo repórter cinematográfico da TV Tem, Cássio Marcelino, mostra a organização da ave em fazer um ninho em cima do outro. O nome científico do João de Barro é Furnarius furus e tem como habitat os campos, cerrados e pastagens, fazendas, parques e cidades. A estrutura feita pelo pássaro é um ninho em formato de forno. Segundo especialistas, ele é feito uma vez ao ano. É utilizado pelo animal o barro úmido e um pouco de esterco misturado à palha. As paredes medem de 3 a 4 centímetros. O ninho está pronto completamente após 18 dias na época das chuvas. Na seca, pode demorar uns 30 dias. Por G1 de Sorocaba e Jundiaí, publicado em 9 de março de 2019, às 13 horas e 10 minutos.
Após a leitura do texto, então vocês que ainda não tinham construído a resposta com a imagem, agora já construíram. Vamos lá então? A resposta certa é: Ninho do João de Barro demorou 30 dias para ficar pronto? Não. João de Barro tem dificuldade para construir sua moradia? Também não. Casa do pássaro João de Barro demora 30 dias para ficar pronta? Também não. Pássaro João de Barro construíram um condomínio de casinhas em um poste. Aí sim. Essa daí é a resposta. Quem acertou pode carimbar que é top, viu? Prestou muita atenção na imagem. Então, agora eu trago para vocês uma manchete de jornal. Cachorro luta contra cobra de 2 metros, salva criança e é internado como herói. Meus queridos, qual o tema ou assunto abordado nesta notícia? Cachorro vira herói ao salvar criança do ataque de uma cobra. Cachorro não passa bem após brigar com uma cobra. Cachorro é levado a uma clínica veterinária. Ou cachorro vive há 7 anos com a menina que salvou. Vocês viram que a manchete era bem pertinente. Quem já tem a resposta? Então, quem não construiu, a resposta, vamos lá. Cachorro luta com cobra de 2 metros, salva criança e é internado como herói. Aí eu tenho certeza que vocês já têm a resposta. Foi publicado no dia 29/11/2020. Um cachorro que vive em Bertioga, no litoral de São Paulo, acabou virando um herói ao salvar uma criança de 12 anos do ataque de uma jararaca. O episódio, noticiado primeiramente pelo Portal G1, ocorreu na sexta-feira e há mais de 24 horas o cãozinho, chamado Tufão, está internado. Ele está sendo acompanhado e, felizmente, se recupera bem. Segundo o relato da irmã da menina atacada, tudo teria acontecido numa rua na área rural da cidade, depois de a mãe delas pedir para que fossem até o imóvel vizinho abrir o portão, já que a proprietária havia solicitado. Missão dada, missão cumprida, mas quando a criança voltava, viu a jararaca e gritou. Os 4 cachorros da família foram atrás da criança, mas só um deles teve coragem de enfrentar a cobra jararaca, que tinha aproximadamente 2 metros de altura. A luta entre o cão e a cobra terminou com o animal ferido após levar pelo menos 4 picadas. A jararaca, por outro lado, acabou fugindo e a menina saiu ilesa do episódio. Enquanto o cachorro virou um herói na cidade, ele foi levado a uma clínica veterinária em seguida, onde foi atendido e internado. O doutor até falou que se fosse a minha irmã, não tinha sobrevivido, porque, segundo ele, o cachorro tem muito mais resistência ao veneno, relatou ao G1 a Andressa dos Santos, que tem 24 anos e é irmã da menina atacada pela cobra. Segundo ela, Tufão está com eles há 7 anos e se recupera bem, com expectativa de, em breve, poder voltar para casa. Ele salvou minha irmã. É um verdadeiro herói. E aí, qual é o tema ou assunto principal do nosso texto? Com certeza vocês já sabem que a resposta certa é: cachorro vira herói ao salvar criança do ataque de uma cobra. Meus queridos, encerramos a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. Então, eu aguardo vocês até daqui a pouco na nossa aula de geografia. Tchau! Estamos de volta para mais uma aula dessa manhã de terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e agora a nossa aula será de geografia. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar sobre as transformações das paisagens de Teresina. Então,
Vocês sabem que, com o passar do tempo, as paisagens elas mudam. Por conta do quê? Por conta das condições naturais do tempo e também das condições do homem, pelo fato de que o homem interfere na paisagem, fazendo construções, desmatando áreas. Então, assim, faz com que as paisagens mudem a sua forma com o passar do tempo. As paisagens de Teresina não foram diferentes. Elas mudam o seu formato constantemente. A rua que você mora hoje, com certeza, ela não está mais igual a um ano atrás. Também não está igual a 10 anos atrás. Então, por conta do quê? Por conta das mudanças que a paisagem sofre com o passar do tempo. Tanto as mudanças naturais, como as mudanças feitas pelo homem. Para a nossa aula de hoje, a gente vai explorar a seguinte habilidade: observar e descrever as paisagens da comunidade onde vivem. Então, a gente vai comentar como essas paisagens. A gente vai observar e descrever, dizer como que elas são. Tá certo? Tudo certo? Então, olha só. Essa aula, vocês vão ter ela no livro de História. Então, ou no livro de Geografia, nas páginas 68 até a página 73. Então, como que é? No livro de Geografia, esse conteúdo está de forma global. Fala das questões das paisagens, as transformações dela, de forma global, de vários lugares do Brasil. Mas a gente sempre vai fazer relação com as paisagens de Teresina. Então, assim, você pode responder as atividades do seu livro. Então, pega o livro e você já vai acompanhando para você não ficar com nenhuma dúvida quando for responder o seu livro. Tudo certo? Combinado? Então, pega aí o livro e o lápis também. Vamos lá. As transformações e permanência. O modo de vida das pessoas, as condições que elas constroem e a paisagem dos lugares em que elas vivem e frequentam sofrem transformações ao longo do tempo. Então, isso já mostra que o modo de vida das pessoas faz com que a paisagem mude, pelo fato de que muitas pessoas vivem em casas. A maioria das pessoas vive em casas. Para construir uma casa, por exemplo, é necessário desmatar uma área. Então, cortam-se as árvores, limpa-se o terreno e ali constrói uma casa. Nesse exato momento, já tem uma mudança na paisagem. A partir do momento que você derruba uma árvore, limpa seu quintal e constrói uma casa, ali a paisagem já está modificada. Outro ponto, as edificações que elas constroem, no caso, as casas, os prédios, as fazendas, então, os comércios que são construídos. Isso faz com que a paisagem mude de formato. Então, assim, ela vai mudando ao longo do tempo. A cada comércio, por exemplo, que surge na sua rua, faz com que a paisagem mude. Por exemplo, até mesmo um ponto comercial que tem uma padaria e ela fecha e depois naquele mesmo local é aberto um supermercado, a paisagem já vai mudar. Por quê? Porque a fachada do local já vai mudar. O nome, então a paisagem já vai ficar diferente do que era antes. Algumas transformações ocorrem rapidamente, outras demoram para acontecer. Por isso, em certos lugares, podemos ver edificações antigas próximas de outras construídas recentemente. Então, assim, pelo fato de que em alguns lugares é desmatada áreas enormes e ali é construído um residencial, como por exemplo o residencial Jacinto Andrade, o Eduardo Costa, o Teresina Sul, o Bosque Sul, o Torquato Neto. Então,
esses bairros, eles foram construídas neles muitas moradias de uma só vez. E aí você vai ver o quê? Você vai ver todas as moradias novas. Ele, nesse caso, muda rapidamente. Mudou a paisagem rapidamente. Agora, tem outros locais que a paisagem demora para mudar. Por exemplo, é o caso dos interiores. Tem poucas casas e à medida que uma casa é construída, se torna uma casa nova perto de casas antigas. Demora-se um determinado tempo, aí constrói outra. Aí é o momento que surge outra moradia nova do lado de outras medianas e outras velhas. Então, assim, as moradias fazem com que a paisagem seja modificada, ou rapidamente ou lentamente. Observem aqui esta imagem. Vocês sabem que ponto de Teresina está sendo indicado na imagem? Vou dar uma dica para quem não conseguiu lembrar. Fica no centro de Teresina. E aí? Ela está do lado da Praça Saraiva. Vocês sabem que lugar é esse? Este lugar é a Casa da Cultura de Teresina. A sua inauguração foi em 12 de agosto de 1994. Então, a Casa da Cultura de Teresina, quem ainda não conhece, eu indico que vá conhecer, porque é um local que guarda muitas riquezas e muitas histórias sobre Teresina e sobre o Piauí. Como eu disse para vocês que a gente ia observar e descrever, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conhecer agora um pouco sobre a história da Casa da Cultura de Teresina. Por quê? Porque muitas pessoas só a conhecem de vista. Passam de frente à Casa da Cultura, mas nunca entraram para conhecer, para saber o que tem lá dentro. Então, como ela fica do lado da Praça Saraiva, os ônibus sempre passam na rua que ela está localizada. Então, você que costuma pegar ônibus, costuma transitar pelo centro de Teresina, com certeza você já passou em frente à Casa da Cultura e talvez não tenha nem percebido. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco sobre ela. Anteriormente, pertencia ao senhor João do Rego Monteiro, o barão de Gurgueia, que pertenceu a ele de 1809 a 1897. Era sua residência familiar. Foi uma das primeiras casas a ser construída em Teresina, concluída por volta de 1880. O prédio é um dos mais belos exemplares da arquitetura piauiense do século XIX, com as tradicionais portas e janelas ogivas e sua imponente escadaria que lembra uma casa de engenho. Entre 1906 e 1911, foi instalado um seminário no prédio. Depois virou residência episcopal, passou por algumas alterações na fachada principal. Serviu por vários anos como sede do DENOX no Piauí. Depois abriu o Colégio Pedro II, que fez diversas modificações no prédio. Em 1993, iniciaram-se as obras de restauro do prédio. Assim, em 1994, após a restauração, foi inaugurada a Casa da Cultura de Teresina, pelo governador Guilherme Melo e prefeito Raimundo Alferraz. Com o objetivo de preservar o casarão, promover e divulgar a cultura do Estado e especialmente a do município, proporciona a estudantes, pesquisadores, turistas e à comunidade em geral
a oportunidade de conhecer, através de seu acervo museológico, a consulta às fontes de pesquisa bibliográficas e arquivísticas, além de promover formação cultural e por meio de cursos, oficinas de arte e outras atividades culturais. Então, vocês perceberam aí que a Casa da Cultura de Teresina, ela foi inaugurada no ano de 1994, tendo esse nome, e teve uma parceria entre governo e prefeitura. Mas antes disso, ela passou por várias mãos. Primeiramente, foi do Barão de Gurgueia, depois foi cedida para instituições e assim até se tornar a Casa da Cultura de Teresina, que guarda grande acervo de informações do Piauí e principalmente de Teresina. Então, convido vocês a conhecerem a Casa da Cultura. As transformações das paisagens. Ao ocupar um novo espaço para habitar, produzir bens que consomem e para abrir caminhos, os seres humanos alteram as características naturais das paisagens. Assim, para atender ao modo de vida dos grupos sociais, surgem lugares com construções feitas pelos humanos, onde as pessoas podem conviver e realizar suas atividades. Nas próximas imagens, veremos exemplos de paisagens em transformação para a construção de casas em Teresina. Então, vocês estão vendo até agora que sempre que o homem busca um local para habitar, ele acaba fazendo transformações na paisagem. Tanto para ele construir suas moradias, como também para ele construir áreas para plantio dos alimentos que ele vai consumir com sua família. Então, isso faz com que a paisagem seja modificada constantemente. Então, vamos observar as paisagens que eu trouxe para vocês de Teresina, para que vocês possam compreender com maior facilidade. De acordo com esta imagem, vocês sabem o que está acontecendo aí? O que vocês podem falar sobre esta imagem? Esta imagem, observem, ela é a construção de casas no residencial Jacinta Andrade. Então, quem mora lá no Jacinta Andrade, ou quem já frequentou o bairro, sabe que lá foram construídas muitas casas de uma só vez. Então, esse período aqui foi o período em que foi limpa toda uma área e estão iniciando as construções das moradias. Então, a partir do momento que inicia as construções, está tendo uma transformação da natureza, uma transformação na paisagem. E depois que elas são construídas, também tem outra modificação na paisagem, como a gente vai ver agora. Então, depois que vocês viram a questão da construção das moradias, vocês agora estão vendo elas prontas. Então, depois delas prontas, aí vocês vão ver aqui, ó, casas construídas para moradias no residencial Jacinta Andrade. Então, ali a paisagem ficou literalmente modificada, porque antes era apenas o chão plano. Quer dizer, antes tinham toda uma questão de mata. Depois foram cortadas, foi limpa toda a área, ficou terrenos limpos. Depois foi construída as moradias onde as pessoas do Jacinta Andrade residem hoje. Então, tudo isso foram acontecendo através das transformações das paisagens. E um detalhe, ali foi uma transformação rápida. Por quê? Porque foram muitas casas construídas de uma só vez. Reduzindo os problemas ambientais. A transformação do meio ambiente não acontece apenas quando são construídas novas edificações.
A extração de recursos naturais para a fabricação de materiais de construção é uma atividade que também promove modificações na natureza. Então, não adianta você dizer que a paisagem ela é transformada somente quando as pessoas constroem moradias, constroem lugares para trabalhar. Não. A paisagem também é modificada quando você busca apenas os recursos naturais para a fabricação de materiais de construção. No caso, quando você vê uma área desmatada para ser retirada o que? A madeira. Ali, a paisagem é transformada. E qual era o objetivo? Desmatar uma área para extrair a madeira para depois construir casas ou produzir móveis. Então, isso também é modificação da paisagem, porque uma árvore que estava em pé foi cortada e a partir do momento que ela é cortada, ela vai ao chão, a paisagem já se torna diferente da que era antes, já está modificada. Quando a extração de recursos é excessiva, podem ser gerados problemas ambientais, como desmatamento, redução da população de animais silvestres e contaminação do solo e dos rios. Ou seja, quando você derruba apenas uma árvore ou duas, você não vê tanta mudança na paisagem. Mas quando você vê a derrubada de uma grande área, por exemplo, do tamanho de um campo de futebol, aí você já vê uma grande mudança na paisagem. E isso contribui para quê? Para o desmatamento. Isso faz com que surjam o quê? Problemas ambientais. Então, quando você faz um desmatamento, vários problemas vão acontecer, como, por exemplo, a redução da população de animais silvestres. Os animais que viviam naquela área, eles vão ficar perdidos e vão ter que migrar para uma outra área. E aqui em Teresina acontece muito isso. Nas áreas mais distantes de Teresina, que são nas pontas da cidade, as pessoas que moram nela constantemente vivem em contato com os animais. Por quê? Porque ali era o espaço deles e eles tiveram apenas que se afastar um pouco mais da cidade para poder sobreviver dentro da mata, mas frequentemente eles voltam até o local dele que foi ocupado por quem? Pelo homem. E também a contaminação dos rios e do solo, porque quanto mais áreas desmatadas, mais a paisagem vai ser modificada, mais o solo vai ser poluído e, consequentemente, o rio também. Observem aqui esta imagem. Esta imagem é o desmatamento irregular em áreas de proteção ambiental. Uma empresa realizou desmatamento de 463 hectares de uma área de preservação permanente no município, ou seja, aqui no município de Teresina tinha essa área de preservação permanente e o dono dessa área desmatou. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, somente chão, não era para estar assim. Era para estar com as suas árvores. Por quê? Porque era uma área de preservação. Agora imagine, esta área, que era totalmente verde, com as suas árvores, teve a modificação na paisagem porque agora está apenas o chão. Com isso, o solo vai acabar ficando mais fraco. Por quê? Porque não tem mais os nutrientes que vêm das árvores. Não tem mais a proteção das suas copas. A empresa possui terras dentro do município e as utiliza para o plantio de cana-de-açúcar em forma de monocultura. Ou seja, toda essa área que era de preservação ambiental permanente foi desmatada para quê? Para o plantio somente da cana-de-açúcar. Então, com isso,
aqui vai ter apenas uma única espécie de planta, a cana-de-açúcar, sendo que várias espécies de plantas nativas foram destruídas para que pudesse ter apenas o plantio da cana-de-açúcar e assim gerar lucro para o dono desta área. Mas existem alternativas que contribuem para reduzir a extração de recursos naturais. Uma delas é a transformação de resíduos e objetos, que seriam descartados em materiais de construção. Ou seja, você pode tirar um recurso da natureza e devolver outro para ela. No caso, o replantio de árvores. Se você faz isso, você está modificando a paisagem, mas você está contribuindo para que ela permaneça viva. Você tirou uma árvore, mas você plantou outra no local. Então, isso você faz de forma positiva. Outra questão é você transformar os resíduos em objetos, que seriam descartados em materiais de construção. Então, tudo aquilo que você poderia jogar no meio ambiente como lixo, você recicla e leva de volta para poder ele ser transformado em um outro objeto. Então, isso faz com que você contribua para a não poluição do meio ambiente, para um desenvolvimento sustentável. Observem aí. Observem o que está acontecendo nesta imagem agora. O que vocês acham que está acontecendo? Esta imagem aqui foi parte de uma notícia que já saiu nos jornais. Então, para fazer o reboco, os voluntários usam maçará com cinzas. Essa foto é de Gil Oliveira, do G1. Então, essa casa é uma casa sustentável em Teresina. E olha só o interessante. Essa foi a primeira casa sustentável feita em Teresina e os voluntários, eles usaram maçará com cinzas, ou seja, pegaram as cinzas de uma queimada, misturaram com maçará para fazer o reboco. Então, isso é você utilizar um recurso da natureza que seria descartado ou seria esquecido e transformar em algo sustentável. O que aconteceu? Foi reutilizado para a construção desta moradia. Mudanças nos lugares de vivência e no modo de viver. Com o passar do tempo, os seres humanos continuam transformando os lugares em que vivem. Lotes vazios são ocupados com novas edificações. Ruas de terra são asfaltadas. Casas antigas são reformadas ou derrubadas para a construção de novas casas ou prédios. Então, as mudanças nos lugares de vivência e no modo de viver fazem com que as paisagens sejam modificadas constantemente. Se você vai fazer uma reforma, por exemplo, na sua casa, ali você está fazendo uma mudança na paisagem. Se você derrubou uma parede e vai construir outra de uma forma diferente, você causou a mudança. Se você decide pintar a cor da parede com uma cor diferente, você está causando a mudança. Outra questão é, se você derruba literalmente a casa e constrói outra no local, ali é outra mudança na paisagem. Outro fato é que também as novas edificações são aquelas construídas próximos aos locais que você vive. Então, a cada dia que chega uma nova casa, um novo prédio, uma nova loja, um ponto comercial, tem mudança na paisagem. Se sua rua antes era de chão, depois foi colocado calçamento, teve mudança na paisagem. Se depois veio o asfalto, mudou novamente a paisagem. Então, se você decide hoje plantar
uma árvore na frente da sua casa, você está modificando a paisagem do local. Olha aqui. Aqui nós temos a mudança na paisagem. Vejam bem. Casa da Cultura no centro de Teresina. A primeira imagem não tem data registrada. A segunda imagem foi registrada em 2016. Essas imagens estão no arquivo público, montagem do 86. Observem esta outra imagem. Olha a mudança que já teve. Então, é o Teatro 4 de Setembro, de 1894 a 2008. Então, essa primeira foto é de 1894. Essa foto também está no arquivo público, foi registrada por Davi Fernandes e a montagem do 86. Teve novamente outra mudança na sua fachada, até chegar à foto de 2018, que é esta última. Então, vocês perceberam aí as mudanças que tiveram no Teatro 4 de Setembro, que fica lá na Praça Pedro II, no centro de Teresina? Com certeza vocês observaram essas mudanças. Então, e hoje ele está bem mais bonito do que ele era lá no seu início. Ao mesmo tempo em que as características de um lugar vão se transformando, o modo de vida de quem vive nele também vai mudando. Veja que nas próximas imagens, representando o mesmo lugar em momentos diferentes, ocorrem transformações no espaço físico e na forma como as pessoas usam o lugar. Essa fonte é do álbum de 160 anos de Teresina. Essas fotos foram tiradas por Sandra Medeiros em 2016, registrado pela Sandra Medeiros. Então, aqui é a Avenida Frei Serafim. Vocês estão vendo que foi a homenagem dos 160 anos de Teresina. Esta foto bem antiga, que não tem registro, aquela outra de 2016. Vamos lá. Perceba nas imagens que há uma transformação na paisagem. Compare novamente as imagens e descreva as transformações que você identifica nas características físicas do lugar e, consequentemente, no modo de vida das pessoas. Então, vamos observar aí. O que vocês acham que tem de diferente nessas imagens? O que aconteceu de diferente? Ora, vocês já podem até apontar que aumentou o número de árvores, foi modificado, então a passarela do meio diminuiu. Foi diminuída a passarela do meio? Foi, mas as árvores aqui do meu lado, elas estão bem menores. As que estão na segunda imagem, elas estão bem maiores hoje. Então, hoje estão até maiores do que as que estão ali das fotos de 2016. Então, isso faz com que a paisagem mude. E também, se as árvores aumentaram, o verde aumentou e melhorou também a qualidade de vida das pessoas. Meus queridos, a nossa aula está chegando ao fim. Então, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham aprendido muito nesta aula de hoje. Então, fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau!